E aí, por acaso você tem pouca memória RAM, o seu celular fica travando, você não consegue jogar um jogo em paz? Hoje eu vou mostrar para vocês uma dica muito bacana de como aumentar a memória RAM do seu celular, então vamos lá. Bom pessoal, a memória RAM é justamente essa memória que a gente utiliza para processar os nossos aplicativos, os nossos jogos, mas infelizmente muitos celulares não têm memória RAM suficiente. Então um aplicativo que a gente pode utilizar para fazer isso, ele vai basicamente estar criando memória RAM utilizando a nossa memória interna. Então eu vou mostrar aqui para vocês, a minha memória interna hoje é cerca de 70%. Então eu tenho aqui mais ou menos 40 GB de memória interna do meu celular. E aí o que esse aplicativo vai fazer? Ele vai usar essa memória interna aqui para transformar essa memória em memória RAM. Assim que você entrar aqui no aplicativo, você vai cair nesse menu. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai inserir a quantidade de memória RAM que você quer. Então, a memória RAM, 1 GB de memória RAM é 1024 megas. Então, se você quiser colocar 1 GB de memória RAM, você vai colocar aqui 1024. Se você quiser 2 GB, você vai colocar 2048 e assim por diante. Vamos supor aqui eu quero colocar 4 GB. Então, eu vou colocar aqui 4096. E aí você vai clicar aqui nesse botão de criar swap. E aí ele fala aqui que depois de criar o arquivo vai ser consumido 4096 megas do meu celular. Eu vou clicar em sim. Bom pessoal, o arquivo foi criado com sucesso, e aí agora o que vai acontecer? Eu vou ter 4 GB de RAM a mais no meu celular. Então agora, se eu vir aqui no meu armazenamento interno, vocês podem ver que já está com 73% usado. Mas aí o que vai acontecer? Você vai ter mais 4 GB de memória RAM. Mas caso, sei lá, você queira apagar, você pode clicar aqui em deletar swap, e aí ele pode deletar para você. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui em assistência do aparelho nas configurações, e aí ele vai mostrar aqui a sua memória RAM. Aí ele vai verificar toda a sua memória RAM e aí você pode limpar mais de 1 GB de memória RAM no meu caso aqui. E meu celular é da Samsung, pode ser que no seu seja diferente, mas a maioria dos celulares tem uma função para você limpar a memória RAM, tá? Então são várias formas aí para você ter mais memória RAM no seu celular. Espero ter te ajudado, esse foi o vídeo, até mais. Valeu, falou e tchau.